Olá, pessoas! Meu nome é Duílio Lima e hoje eu tô aqui para poder fazer a resenha de um livro com vocês. Esse livro, na verdade, eu já fiz até uma resenha dele no ano passado, já cheguei até a falar dele e tudo, mas como a maravilhosa, a perfeita da Angeli Pietro me mandou ele, eu, claro, me senti na obrigação de falar desse livro novamente. E é óbvio que eu estou falando de O Exorcismo de Marlon Gayler. Gente, esse livro aqui é a edição física, né? Eu quando eu li O Exorcismo foi logo um pouco depois que a Angelique acabou publicando ele e tal. Ela ficou durante muitos anos investindo nesse trabalho e tudo, em trabalho de capa, diagramação, colocar texto, tirar texto. Tanto é que mesmo depois desse livro que tá aqui na minha mão, ela fez outras revisões, editou algumas coisas do texto aqui original, sem tirar, claro, o enredo, sem tirar coisas que eram importantes e fundamentais na história, mas tipo, pra você ver como foi um livro que levou tempo para poder ser feito. Se eu não me engano, acho que a Angeli tá nesse livro pelo menos há uns 2 anos, até ele, 1 ou 2 anos até ele sair e ficar pronto. Então, o que aconteceu? Eu li ele logo no início, quando eu tava lá na pandemia, lá, acho que foi em março, em abril, quando ela lançou a versão digital, e eu me propus a ler. Então o que acontece? Basicamente, a história do livro, ele fala sobre Marlon, que é um garoto que, tipo, ele é meio problemático, tem ali umas questões na família dele e tal, e tipo, e que ele é mandado olha, eu ia falar sanatório, Loeca. Ele é mandado para um colégio interno, para um monastério, se eu não me engano, acho que é em Londres que passa a história. E lá, tipo, ele se vê numa situação em que ele não pode falar com ninguém, ele não tem qualquer contato com o mundo aqui fora. O pai dele que deixa ele lá meio que por ele tá dando muitos problemas e tal. E lá ele conhece Dan Mason. Gente, Dan Mason é aquele típico garoto que quando a gente vê em filme, é aquele bad boy, é aquele garoto que é encrenqueiro, é aquele garoto que gosta de um auê, que tipo, tem a confusão, ele tá ali. Sabe aquele seu colega da escola que tipo assim, quando você vê assim, ih caraca, tá tendo briga, tá tendo caô ali. Aí você, não, fulano deve tá no meio, fulano deve estar nisso. Dan Mason é justamente essa pessoa. Só que, tipo, ele quando conhece o Marlon, ele meio que se afasta, que, tipo, não chega tão perto, sabe? Até pra evitar problemas e tudo. Mas, né, Marlon, que é muito curioso, que é muito do futriqueiro, vai chegar assim, qual é a daquele garoto? E aí, nisso, vai se desenvolvendo a história. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, quando a Angeli falou desse livro há muito tempo atrás, eu pensava que ia ser mais um romance, mas não é. O Exorcismo de Marlon Gayler, ele é praticamente um livro de suspense, que tem aqui um pouco de terror, aquela coisa, sabe? Quando você meio que, você tá lendo o livro e você já imagina ele meio roteirizado, meio ele, sabe, as coisas acontecendo nele, é meio isso. E ele é aquele livro que, tipo, ele tem muita sacada, muita coisa ali, em que você, tipo assim, tá pouco se lascando o que vai acontecer com o Marlon e o Dan. Você quer saber mais o que tá envolvendo aquele monastério, as polêmicas, as coisas escusas, o que acontece lá dentro e o que os padres e os sacerdotes lá dentro querem tanto acobertar que aconteceu ali. E, como vocês imaginam, pelo nome do livro ser Exorcismo, claro que alguém vai ser possuído. Alguém, nesse caso, como o nome fala, é o Marlon. E aí você, tipo, você vai vendo assim, e você, tá, mas por que o Marlon? O que aconteceu ali? Por que não o Dan? Por que não outro garoto? Como é que vai se desenrolando? E você vai ficando louco, gente, pra saber como é que é esse andar dessa história.
quem tá fazendo o que com quem é que tá metido com outra. E tipo, nisso a história do Dan e do Marlon vai andando, vai seguindo, mas não é a coisa principal da história. Eu achei muito interessante quando eu terminei de ler esse livro, e eu fiz até uma resenha dele na Amazon e tudo, eu cheguei até a comentar isso com a Angeli. Ele praticamente, ele é aquele livro que você, sabe, você pensa assim, meu Deus, é um livro em que ele é de suspense, ele é de terror e os protagonistas são LGBT. No caso, o protagonista ele é LGBT, mas isso não é o foco principal da história. A história principal não é isso, entendeu? Então eu achei maravilhoso, porque é difícil a gente ver isso acontecer dentro desses livros, desse tipo de temática. Eu gostei pra caramba. E quando a Angeli colocou essa versão física para venda no Clube de Autores, e depois ela tirou. Quando ela colocou novamente, ela falou que tinha feito umas edições e tal. Então essa edição que eu vou mostrar para vocês aqui, ela tem alguns elementos que não tem mais nas edições novas, na edição nova, na edição que ela fez editada, até porque ela precisou, tirar alguns custos do livro para o livro não ficar tão caro. Por exemplo, eu mesmo falei para ela que esse livro ficaria lindo com uma capa mais artística, capa dura, essas coisas assim e tal, mas não desmerecem nada o livro. Então aqui você tem, primeiro, quando a gente abre, já essa arte aqui, ó, que ela fez da capa e tudo. E aqui você vê o diferente, você olha aqui na capa, mas aqui você tem essa ideia mais de exorcismo mesmo, de alguém possuído e tal. E eu achei isso o máximo. Aí a gente tem aqui, pra vocês verem como a edição é do ano passado, foi 2020. E aqui ela tem algumas artes, olha aqui, ó, de um capítulo pro outro, ó. Ela tem essas artes aqui no livro. E, gente, aqui, ó, tá vendo? A diagramação dele é muito... As folhas, as páginas, é de um papel bom, não é aquele papel branco que a gente de vez em quando encrenca e tal. Então, por isso que ele, até no Clube de Autores, ele é um preço, assim, que é um preço um pouco mais alto. Mas, ele vale muito, muito, muito a pena. E a Angeli, não poupou esforços para poder colocar essa edição aqui, que ficou lindíssima. Ele, se eu não me engano, acho que ele tem mais de 600 páginas. Isso, ele tem quase 700 páginas. 690 que eu acabei de ver aqui. E é um livro que eu falo pra vocês. Foi o livro pra mim que eu achei o livro de 2020. Das leituras que eu fiz, não fiz tantas leituras em 2020 como eu gostaria de fazer, mas das leituras que eu fiz, eu falei pra ela, mana, o teu livro foi o livro pra mim. Eu não consigo pensar em um livro melhor que eu tenha lido nessa quarentena durante o ano de 2020. Eu recomendo ele muito. Ele já... Gente, e Angeli, eu canso de falar, mulher, como é que você faz isso? Ela colocou esse livro várias vezes gratuitamente na Amazon. Então você consegue... Tanto a parte 1 quanto a parte 2. Na Amazon ele está dividido em duas partes. E no impresso ele é um volume único. Mas, ele é baratinho, ele não é caro, então vamos também dar aquela moral pra Mana, pra poder a gente incentivar ali ela a continuar escrevendo. Ela tá com outros projetos pra esse ano, ela vai escrever mais coisas, ela falou aí que tá pensando em algumas coisas assim, até um pouco mais romântica e tal, nessa pegada assim e tudo, mas uma pegada até adolescente, talvez um young adult, alguma coisa assim. Então, vamos lá, vamos ver. Tem, que nem eu falei pra você, na Amazon, só procurar O Exorcismo de Marlon Geller ou procurar por Angeli Pietro, vai aparecer os livros dela, vai aparecer esse daqui. E se você quiser a versão física, ela tem no site Clube de Autores, tá bom? Então tá aqui a minha primeira recomendação, que eu já tinha recomendado no ano passado, mas que eu não ia deixar de exaltar nesse ano. Então, com vocês, para vocês, O Exorcismo de Marlon Geller e de Angeli Pietro. O vídeo é esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se por acaso vocês já tinham lido, já tinham conhecido, comentem, falem tudo. E se vocês acharem legal esse tipo de vídeo que eu tô fazendo, também fala pra mim que eu faço outros, tá bom? É isso. Obrigado, gente. E valeu!